Boa noite, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Devaneios no Café. Este programa semanal que nós temos aqui em parceria com o SEI Campinas, o Espaço Marco do Vale, que está localizado na Rua Doutor Quirino 1856. Este espaço aqui de cultura, arte, de trabalhos sociais, né, de vários trabalhos sociais acontecendo aqui. É também um espaço que inaugurou recentemente, recentemente mais ou menos, né, o espaço da Anísio da Silveira, que inclusive na época a gente já comentou aqui. Então, é um espaço para quem conhece, quiser conhecer melhor algumas atividades aqui em Campinas, que tem a relação com psicologia, com assistência social, cultura, arte. O SEI tem diversos programas acontecendo aqui, tá, pessoal? Então, fica a minha recomendação para vocês conhecerem mais. Inclusive, todas as atividades do SEI estão na página ali do Instagram e também no YouTube. Diversos, inclusive, outros podcasts que acontecem aqui dentro do SEI. E nós ainda não temos, né, nenhuma nova novidade, sendo quase que fazendo um pleonasmo aqui, sobre as obras da Editora Voz, mas semana que vem teremos uma ótima. Espero já estar com ela em mãos. Então vou deixar aí para a semana que vem comentar mais sobre ela, que é um livro muito especial do qual eu faço parte também neste livro, que vai falar sobre as obras, os livros negros de Jung. Então é um livro bastante importante, inclusive, para quem for ver ali os desdobramentos da obra de Jung através do imaginal. Então, essas são as minhas introduções que eu sempre faço. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Fiquem à vontade aí para comentários, dúvidas e sugestões durante a live, tá, pessoal? E também, para quem já está aí nos acompanhando há um tempo, sabe que a gente vai sempre buscando novos olhares, novas perspectivas em relação a temas que nos convidam a imaginar diferente questões da vida, do cotidiano, através de um olhar mais, através de uma psicologia que encontre ali necessidades de falar sobre atributos, aspectos como os que nos tocam socialmente, sofrimentos e por aí vai. Nós estamos então fazendo esses novos devaneios, né, colocando assim essas novas temáticas dos devaneios, através de temas mais atuais, temas mais recentes. E para que a gente vá ali conversando com esses temas atuais, eu geralmente trago este livro aqui, que é um livro que não tem uma escrita técnica, ele não traz uma escrita conceitual, apesar dele possibilitar este tipo de narrativa, esse tipo de leitura, porque ele é embasado. O Hillman, ele era extremamente culto, ele conhecia uma diversidade de autores, mas este livro aqui, eu vou dizer que a apreciação dele como uma obra de literatura é uma apreciação que, digamos assim, traz uma concepção nova à forma como nós fazemos psicologia. E mesmo sendo um livro escrito nos anos 90, é um livro bastante atual. Ou seja, ele vai trazer ali coisas que hoje em dia estão até obsoletas, como cabines telefônicas, caixas de banco 24 horas e por aí vai, que hoje em dia raramente ou pouquíssimo se usa, né? Cabine telefônica nem tem mais. Mas ele vai trazendo temas que são mais, que a gente chamaria de arquetípicos, temas mais basilares, temas que tocam aquilo que nós vamos colocando como o que toca uma comunidade, o senso de comunidade, é o que ele traz aqui. Então, este livro, chamado 100 anos de psicoterapia e o mundo está cada vez pior, foi escrito nessa década de 1990,
James Hillman, e aqui tem um outro autor chamado Michael Ventura, mas Michael Ventura basicamente é um alter ego, é um pseudônimo que ele utiliza para conversar com a própria alma dele. Então o Hillman, ele leva a sério a atividade que o Jung traz até para a própria psicologia. O Jung, nesse sentido, ele é pioneiro, sim, até por conta dos trabalhos psiquiátricos que ele teve ao decorrer da vida dele, que é a conversa, o diálogo com o imaginal. Não a tradução do imaginal, não a interpretação do imaginal, mas o diálogo, principalmente o diálogo. Então o Jung, ele traz um outro estilo de tratamento ou de psicoterapia, digamos assim, para aquilo que nós chamamos de inconsciente, de fantasias, de alma. São formas de nós falarmos sobre a mesma coisa. Bom, eu queria... Eu fiz algumas observações aqui no livro de umas coisas bem interessantes aqui, que eu vou pegar, não sei como é que eu vou desenvolvê-las. A proposta do Devaneios é exatamente essa: a gente vai pegando um tema e vai conversando com o tema e vendo aonde ele vai parar. Esse é o ponto que a gente vai falar, vamos falar sobre azul, e aí de repente o azul foi parar num lugar que não esperávamos. Então a gente está em busca disso, do inesperado. Nesse sentido, eu acho que vale muito a pena nós trazermos um tema que, por diversos motivos, né, inclusive eu não vi a entrevista, mas eu vi trechos desta entrevista de recentemente um neurocientista, não vou lembrar o nome dele também, eu sinto muito, mas recentemente ele fez uma entrevista para o Roda Viva, e ele foi trazendo alguns aspectos de que hoje nós, como sociedade, estamos, de uma certa maneira, né, eu vou só fazer uma resenha do que eu compreendi do que ele trouxe. Nós estamos aprisionados, nós estamos escravizados por ferramentas que nós colocamos elas como essenciais e, na verdade, elas estão quebrando determinadas barreiras. Elas estão nos mostrando que os limites que nós antes estabelecíamos, que nós tínhamos mais claro entre, por exemplo, lar e trabalho, família e amigos, seja o que for nesse sentido, ele não está mais tão delimitado assim. Estes limites de espaço e tempo foram quebrados, principalmente por conta do acesso ilimitado que nós temos a qualquer tipo de conteúdo através desse aparelhinho chamado celular, tablet, ou qualquer outro que tenha ali um acesso por aplicativos, né, que se utilize aplicativos aí pela internet. E além disso, que isso traz uma sensação de um conforto absoluto, inclusive de você estar sendo abrangido, você estar ali sendo atendido constantemente por qualquer coisa que você quiser, basta você ter o aplicativo que lhe entregue isso. Se eu quiser comida, vou no iFood, se eu quiser sair um pouco, eu vou no Uber, se eu quiser... Então, é como se eu não tivesse apenas um celular. Eu tenho, na verdade, uma varinha mágica. Eu só preciso ter ali o recurso para a varinha mágica funcionar. Mas a fantasia que se tem através disso é uma varinha mágica. É como se eu pudesse qualquer coisa, a qualquer momento, que está disponível para mim na hora que eu quiser. Então eu não preciso mais me preocupar com o tempo das coisas. As coisas podem se acostumar com o meu tempo. Claro que essa varinha mágica chamada celular funciona muito melhor nas grandes metrópoles.
Nas pequenas cidades não é bem assim que funciona por diversos fatores. Mas, se formos pensar que a tendência das grandes metrópoles é se disseminar para outros lugares, trazer a cultura das grandes metrópoles para outros lugares, então isso vai nos atingir em qualquer lugar que nós estejamos. Isso independe de você estar morando no interior. Claro que o tempo e espaço são diferentes, mas a gente está pegando uma questão de tendência, aonde as coisas estão, digamos, se aparecendo na sua comunidade. Que tipo de comunidade nós estamos criando? Nesse sentido, nós estamos perdendo, inclusive, este contato com a corporificação do tempo e espaço. A partir do momento que o meu tempo e o meu espaço, eles são ilimitados, porque eu posso comer a hora que eu quiser, porque tem alguma coisa que vai me servir a hora que eu quiser, eu posso ir para qualquer lugar, porque vai ter alguém disponível para me levar a algum lugar a hora que eu quiser e por aí vai. A percepção do tempo do outro começa a ficar cada vez mais prejudicada. É como se o outro estivesse sempre à disposição para me servir, seja para o que for. Nós estamos nesse patamar de sociedade, lidando com esse tipo de sociedade. E isso, o Hillman também traz essa questão de tempo e espaço, essa questão de infinitude, inclusive dos atributos que nos cercam, neste livro, 100 anos de psicoterapia. Ele vai trazer essa indagação para a clínica. Então, aqui ele vai começar a fazer uma imaginação das fronteiras, fazendo um parênteses. A Vozes tem ali um livro do Barcelos, que é um pioneiro no Brasil de psicologia arquetípica, ou seja, ele estudou diretamente com o Hillman, inclusive, reconheceu o Hillman nos estudos da vida dele. Ele traz um livro chamado Fronteiras, inclusive. É um livro recente que a Vozes publicou, muito interessante, porque ali são ensaios sobre fronteiras, ou seja, como é que isso pode ser visto arquetipicamente, na sua forma basilar. Neste livro, o Hillman fala sobre isso. Ele sugere um pensamento que, inclusive, um outro livro a ser indicado para quem quiser ir se aprofundando sobre esse tema é o da Olga Turkatsu. Eu não sei se exatamente é o nome dela, se eu pronunciei corretamente, mas é um livro dela que tem essa temática ali dentro, que é um dos ensaios, né, dentro do livro dela, que chama Escrever é Muito Perigoso. Então este é um outro livro que eu faço essa recomendação, que inclusive, se não me engano, eu já utilizei ele em algum momento aqui nas nossas lives de quarta-feira. Mas o Hillman, como alguém ali, né, um exímio psicólogo que critica a sua cultura, porque nós precisamos ter até mesmo uma posição crítica em relação àquilo que nós aprendemos. Nós precisamos, eu acho que o que acontece? Muitas vezes, só fazendo um outro parênteses, nós esquecemos de questionar, e não falo questionar no sentido de simplesmente duvidar do que a pessoa está falando, não. O questionar é trazer perguntas sobre aquilo que está sendo proposto, trazer o seu próprio pensar, a sua própria maneira de observar as coisas sobre aquilo que está sendo proposto, em que nós, como sociedade, nós vamos perdendo cada vez mais essa possibilidade de indagação a partir do momento em que nós temos ali que dar uma resposta que seja tão rápida quanto satisfatória. E nós temos hoje diversos aplicativos que fazem isso, né? Novamente, nós temos ferramentas virtuais que utilizam-se
de respostas que são rápidas, eu não preciso pensar muito sobre essa questão, tem alguma coisa ali que tem uma resposta que vai buscar num banco de dados e ela traz até uma resposta muito melhor do que eu poderia pensar. Tem todo esse imaginário ali de um grande servidor, né? A gente poderia imaginar ali um grande servidor, aquele que está servindo àquilo que eu busco. Na verdade, eu que estou servindo ao servidor, né? Tanto é que dentro dessa entrevista que eu citei do Roda Viva, este neurocientista, ele vai colocar ali, e que isso é algo que várias pessoas do ramo, né? Eu não sou uma delas, mas elas concordam, que hoje a riqueza maior que se tem em relação às pessoas são os dados. Pois esses dados, né, o que formam inclusive o que nós hoje chamamos de algoritmos, eles vão trazer ali algo que as pessoas estão buscando de forma viciável. Então ele está sempre te dando alguma coisa para você ali querer mais. Ele está sempre lendo você. Quanto mais eu tiver seus dados sobre o que você compra, sobre o que você consome, para onde você vai, sobre o que você gosta, o que você não gosta, mais eu vou conseguindo direcionar para que você mantenha-se dentro de uma necessidade de consumo de alguma coisa, seja o que for essa coisa. Pode ser sexo, pode ser produtos, pode ser como sair para companhias, conversas, seja o que for. Então, estes limites ficam cada vez mais borrados. E aí o Hillman traz, dentro deste livro aqui, né, na página 116, um pensamento bastante interessante, que é o seguinte, aqui ele está no terceiro parágrafo aqui, e ele diz aqui, que a psicoterapia fala muito em fronteiras, né? A gente sabe muito disso, ou seja, aquela questão de pôr limites, né? Quem faz análise ou quem já fez análise vai identificar isso muito bem. E ele coloca, especialmente nas questões de relacionamento e agressão, as fronteiras são consideradas aí cruciais. Fala-se também das fronteiras entre tempo íntimo e tempo profissional, entre o lar e o trabalho, entre a noite e o dia, entre o indivíduo e a empresa, entre o espaço privado e o público, entre o meio ambiente e a psique. São fronteiras imprecisas, áreas antes distintas que agora misturam-se umas com as outras. O tempo se desloca, o espaço é infinito. Sabemos que, dentro das famílias, quando fronteiras importantes como estas são violadas, seus membros começam a perder o senso de si mesmo. O que ele está dizendo aqui? Deixa eu terminar, peraí. Historicamente está claro que isso também está acontecendo em escala coletiva. Bom, o que ele está dizendo aqui é mais ou menos que a partir do momento em que nós perdemos o contato com aquilo que chamamos de intimidade, seja lá o que isso for, mas quando não se tem um senso de intimidade, aquilo que a gente poderia também chamar de solidão, de uma certa maneira, quando eu não tenho contato com isso que nós chamamos de solidão, quando eu estou privado desta solidão, quando eu tenho que estar ali comigo mesmo e eu estou sendo requerido por um celular que fica me mandando notificações constantemente, por e-mails que ficam me mandando trabalhos para se fazer sequencialmente, por ligações de pessoas que acham que eu fiquei, 3, 4 horas fora, eu morri. Todas essas atitudes, podemos dizer assim, que nos deslocam de um estado em ficar em si mesmo, que haja um tempo para isso, e esse tempo não é cronológico, ou seja,
eu vou tirar uma horinha, porque a gente tem uma relação com o tempo muito cartesiana ainda, por se dizer. Eu vou tirar uma meia horinha para fazer tal coisa. Eu posso tirar meia horinha para simplesmente estar fazendo tal coisa, não me relacionando com tal coisa. Uma coisa é eu tirar um tempo para eu estar curtindo aquilo, eu deixar um espaço. Não é separável o tempo do espaço. A outra é eu dizer, essa meia hora aqui eu vou estar disponível para você nesse momento, mas eu não estou ali, digamos assim, junto, imaginando aquilo junto, que a gente diria estar ali de alma, de corpo e alma. Ali não se tem essa noção. Ali a gente vai perdendo esta intimidade. E aí o que ele está nos descrevendo aqui, o Hillman, que é muito importante? Ao perder a noção de intimidade, eu perco a noção de quem eu sou e de quem é o outro. Começa a haver ali uma mistura, como diriam os filósofos, uma amálgama. Eu estou amalgamado com o outro. Eu já não sei aonde eu termino, onde o outro começa. Nós estamos dentro de também o que chamaria ali uma psicanálise de uma simbiose. Então, quando há esta amálgama, essa simbiose, essa mistura, pode-se dizer o nome que for aí há um colapso da intimidade. Está havendo um colapso da intimidade. Ela está prejudicada. Ela está, digamos assim, sem espaço. Ela não tem tempo, ela não tem espaço. Não há espaço para uma intimidade, não há espaço para ficar consigo mesmo, sozinho. E ficar sozinho é realmente, eu estou vendo Netflix. Você não está sozinho vendo Netflix. Ver Netflix é outra coisa. Não quer dizer que seja bom ou que seja ruim, mas você não está sozinho vendo Netflix. Você está sendo introduzido ao imaginário de uma outra pessoa. Eu estou lendo um livro. Ótimo, adoro ler livro, mas você não está sozinho. Então está sozinho, está isolado numa montanha. A gente perdeu essa noção. Eu estou trazendo isso para a gente entender que estes lugares que ele está nos sugerindo, lar, trabalho, público e privado, eles estão... nós estamos nos misturando tanto com as coisas, que é por isso, inclusive, que eu acho que o outro tem que fazer aquilo que eu imagino que ele deve estar fazendo para mim. Porque ele é uma extensão de mim literal. Não é aquela extensão de mim, como falam as artes marciais, tal, que aí é uma questão de uma outra atributo. Ele é uma extensão literal de mim. Ele é um outro eu que pensa, sente, imagina como eu, e quando ele não funciona como eu tenho que dar uns tapas ali no espelho para ver se ele volta a funcionar. Ou eu jogo o espelho fora e compro um novo. É o que a gente faz. É como as relações estão acontecendo. E aqui ele vai utilizar, aqui neste outro parágrafo, alguns exemplos um pouco antiquados para a nossa contemporaneidade. O Hillman, ele morre já com o advento da internet, ele morre em 2011 e tudo mais, mas essa evolução tecnológica ele não pegou, que a gente está vivendo hoje, principalmente da inteligência artificial. Então, ele vai pegar exemplos que estavam proeminentes naquela época. Então, ele diz aqui o seguinte: os apelos dos bancos 24 horas e dos caixas eletrônicos são, em si, detalhes insignificantes da vida contemporânea. Ou seja, já está lendo ali que esses lugares que funcionam 24 horas estão quebrando a barreira do tempo. Ou seja, eu não preciso mais ter tempo para ir ao banco. Eu posso ir ao banco, se eu quiser tirar dinheiro a hora que eu quiser. E está disponível para mim a hora que eu quiser. Começa aí. Ele está pegando esses detalhes que já eram uma novidade nessa época que ele escreveu.
mas, como parte de um padrão, indicam a existência de pessoas cada vez mais seduzidas pela vida despadronizada. Cada vez mais, as pessoas exigem viver sem padrão no que se refere a serviços, mas lamentam a ausência de padrão em sua moralidade, em sua vida amorosa, em sua forma de pensar, e não têm consciência dessa contradição. Olha a problemática que ele está trazendo aqui. E aí ele continua. Eu acho que essa provocação aqui, ele vai estendendo ela de um lugar muito interessante. Olha aqui. Quando uma pessoa exige tratar os assuntos bancários às 3 horas da madrugada, diríamos que seu comportamento aproxima-se da margem de risco. Passaríamos a questionar outros aspectos de sua vida. Quando uma instituição oferece serviços que vão ao encontro das exigências de milhares de pessoas, então, a despeito das preferências morais ou políticas dos mais conservadores, o consumo despadronizado invade as fronteiras que antes possibilitavam a velha moralidade. Aqui o Hillman está fazendo quase que uma defesa ao Sênex aqui nesse sentido. Ele está dizendo o seguinte: bom, a partir do momento que você quebra todos os padrões, que você quebra todas as maneiras de se relacionar, que não tem tempo e espaço para nada, você pode ir a hora que você quiser, o que acaba acontecendo é uma crise daquilo que precisa de padrões. E nós não percebemos que nós vamos perdendo ao tentar, digamos assim, fazer revoluções de 12 em 12 horas, como se fosse uma pílula ali, que você já tomasse e vem uma coisa nova te entregando uma nova realidade, um novo esboço de algo que você tem que fazer, ou de algo que você tem que viver. Aqui ele vai dizendo que a crise das fronteiras nos leva a uma posição de mais moralidade. Tratar as coisas com mais moralidade, ou seja, a moralidade vai de acordo com a despeito do que eu espero que a coisa funcione, mas ela tem que sempre funcionar a meu serviço. Ou seja, eu posso o que eu quiser, fazer o que eu quiser, se ninguém estiver vendo. E se eu tiver o meu tempo para fazer a hora que eu quiser. Mas eu vou colocando que, inclusive, quando isso aparece, quando isso está exposto, principalmente numa outra pessoa, essa vontade está exposta numa outra pessoa, ela tem que ser sumariamente ali atacada. Atacar para que aquilo não apareça daquela maneira. A gente despadroniza, mas ao mesmo tempo está buscando um lugar que isso continue escondido, que isso continue não dito. Então nós estamos vivendo hoje num momento, numa era, onde as coisas, quando algo está mostrando, está vindo à consciência de algo, a gente sumariamente, nós não estamos mais tacando pedras, como em épocas antigas, ou colocando na forca. Mas nós estamos utilizando de outros artifícios para que isso não seja trazido à consciência. A partir do momento que você tacava pedra, se levava a forca, tinha até uma literalização da agressividade em relação a um tipo de moralidade que foi exposta e não deveria estar sendo exposta por aquela sociedade. Então, nós vamos vivendo cada vez de uma forma mais binária, e que esse binarismo vai nos confundindo cada vez mais, nos descaracterizando cada vez mais. Ele vai dizer aqui então, quer ver, ó? Deixa eu aqui pegar, aqui, ó, página 117. Há pouquíssimo tempo, só era possível sintonizar 2 ou 3 canais de televisão no interior do Texas, né? A gente está falando nos anos 90. Dependendo das condições meteorológicas. As estações saíam do ar por volta da meia-noite, às vezes mais cedo.
Agora, com o satélite e o TV a cabo, há inúmeros canais, dezenas deles, que nunca saem do ar. Alguns exibem pornografia de madrugada, né? O Hillman realmente, nesse momento, ele não conhecia a internet. Outros, música o tempo todo, noticiários constantemente. E filmes dos quais nunca se ouviria falar por aí. Também não conhecia Netflix. E nem sei se ele chegou a conhecer. Então, um lugar que dependia do isolamento para manter seu estilo de vida, de regulamentação estrita do que era permitido cruzar suas fronteiras, de seu profundo vínculo com o que se vê com o moralismo do século XIX, foi invadido pelo que é considerado um serviço. Olha a troca de narrativa que tem aí. Ninguém mais está separado no espaço. Ninguém tem mais o senso de tempo do camponês. Ele vai dar aqui. Aqui, ó. O tempo e o espaço nesses locais tornaram-se experimentais, arbitrários. Isso no sentido mais concreto e pessoal. Em cada lar há instrumentos que devoram o tempo e o espaço das pessoas, tornando-as viciadas. Olha só o que ele está dizendo isso nos anos 90, ou seja, olha como nós estamos hoje. E a tendência que ele inclusive vai colocando, não só aqui, mas em outros lugares, é de que isso pioraria. E de que inclusive, né, eu vou tentar chegar nessa parte hoje, de que isso daqui vai também trazer uma crise dentro do que nós chamamos de psicoterapia. E eu vou chegar lá. Vou chegar lá para a gente entender para onde ele vai arrumar isso aqui. Em níveis conscientes, são pessoas que se consideram normais, corretas e conservadoras, e decididamente não querem que isso lhes aconteça. Ou seja, tornarem-se viciadas. Mas algo está operando nelas, um tipo de ânsia que as move sem que elas raciocinem ou planejem e que as leva a atividades que, de modo sutil, mas absoluto, minam suas mais caras concepções. Querem mais e mais fronteiras, mas vivem cada vez menos dentro delas. Não seria justo, então, assumir que alguma outra coisa, algo mais profundo, esteja gerando essa carência subversiva? Aqui ele vai dar o exemplo da planilha elétrica. Aqui, Aqui ele pega uns exemplos até do Bachelard. E aqui ele vai descrevendo aqui, olha só que interessante. Quanto tempo vai demorar até que nos acostumemos com a infinitude? Trata-se de uma questão histórica crucial, pois até que nos aclimatemos, vamos querer as soluções reacionárias que só fazem aumentar o caos. A reflexão da psicoterapia quanto a isso está vergonhosamente atrasada, pois no processo ela poderia desempenhar um papel crucial. Poderia ajudar milhões de pessoas a se conscientizar dessas mudanças e de seus efeitos em cada um. O que ele está trazendo aqui, um parênteses, é o papel da psicoterapia, a necessidade de que uma psicoterapia não esteja, inclusive ele vai falar isso em diversos momentos do livro, não esteja a serviço de um individualismo, mas de um indivíduo que vive em sociedade e vive em comunidade. Essa palavra talvez seja mais importante, porque esta comunidade forma um espaço em que seres diferentes, de culturas diferentes, de pensamentos diferentes, de sentimentos diferentes, habitem um espaço semelhante, estejam coabitando num espaço aonde há uma interação entre eles. E, a partir do momento em que não se percebe mais que, esse indivíduo é um estranho, é alguém que eu desconheço,
se eu imaginá-lo como alguém que eu conheço, ou que deveria estar falando tais coisas, e deveria estar pensando de tais maneiras, o que está acontecendo é uma queda dentro da ingenuidade de achar que o outro está sempre disponível para a mim mesmo, que ele me conhece e que ele deveria estar me conhecendo cada vez mais, pois eu estou vendo coisas ali que ele poderia estar melhorando, poderia estar fazendo na vida dele, mas que a ação principal caiba basicamente para cai num lugar ali, mas ele tem que ter vontade própria. Esse sujeito, ele precisa dessa vontade própria, ele precisa ser conscientizado disso e tudo mais e tal. Só que não percebe-se que ali há realmente um outro. Nós perdemos o contato com o outro, nós estamos cada vez mais embriagados, no sentido ali de desconscientizados, absortos, de que quanto mais nós nos alimentamos de mais notícias, de mais fatos, de mais informações precisas, necessárias, o campo psicológico tem ficado para trás. E a própria psicologia, como o Hillman está trazendo aqui, é uma colaboradora deste estado constante de inconsciência, como se ela afirmasse que eu tenho que saber mais sobre tal coisa, mas não de como esta coisa habita em mim, ou conversa comigo, ou seja, suas particularidades, pois são essas particularidades que vão trazer exatamente as nuances daquilo que nós chamamos de fantasia, o que eu estou vivendo uma fantasia e não sei o que estou vivendo. A base principal da psicologia arquetípica é essa. Nós estamos constantemente vivendo uma fantasia e estamos alheios, estamos distantes em termos de consciência sobre que estilo de fantasia é essa. Eu imagino que eu estou pensando A, mas eu estou indo para o lugar B. Eu estou sendo objetivo, claro, direto, mas na verdade eu estou sendo extremamente emocional, achando que eu estou sendo frio, e não estou. Não é bem, ele está colocando uma possibilidade de nós invertermos algumas lógicas, até porque nós estamos com lógicas que estão começando a partir de um atendimento constante e ilimitado sobre os meus desejos. Se eu quiser desejar, eu posso pegar, inclusive, eu quero ver tal coisa. É só pegar o celular, a qualquer momento ela está disponível. Aqui ele estava usando exemplos de canais de televisão. Queria ver se ele visse como é que estão as questões com o celular hoje. E ele vai continuar dizendo aqui, o que por sua vez poderia alterar, aqui está falando da psicoterapia, o que por sua vez poderia alterar as mudanças numa direção que eu não consigo prever. Certas pessoas precisam começar a pensar nessas questões nos termos da psicologia, porque é óbvio que, sem quadros teóricos, a terapia não poderá lidar com elas no consultório, pelo menos numa escala que possa ser absorvida pela cultura coletiva. E aí ele vai dizer aqui, tem uma outra parte aqui, quer ver? Aqui dos Estados Unidos. Vou pular essa parte aqui. Ah, tá. Isso aqui que eu queria. Aqui, ótimo. É isso aqui que eu queria e depois eu vou terminar. Aqui, achei. Os dois últimos pontos que eu queria citar aqui do Hillman. São 4 parágrafos, são pequenininhos, mas eu vou lê-los porque eles são extremamente importantes.
Eles estão localizados no livro que eu tenho, na página 122 e página 123. Nos séculos anteriores, havia uma separação clara entre o que se chama de subconsciente e consciente. A vida diária individual era mais ou menos ordenada, por mais injusta ou repulsiva que fosse, e as contradições cacofônicas ficavam para quando se fosse dormir e sonhar. Mas agora vivemos numa cultura tecnologicamente alucinógena, que se comporta com a dinâmica súbita do sonho e repete as condições do sonho. Olha que interessante, ele está dizendo que essa sobrecarga de tecnologia que nos disponibiliza qualquer coisa e a qualquer tempo, nos tira daquilo que nós chamamos de realidade. Nos coloca a sonhar o tempo todo, nos coloca dentro de uma posição em que eu estou fantasiando muito mais do que em épocas anteriores, pensando aí na questão da humanidade. Nós estamos fantasiando muito mais, achando que a nossa fantasia é uma coisa extremamente consciente, factual e plausível. Digamos assim, cientificamente comprovado. Está dizendo aqui que nós estamos fantasiando muito, mas a gente está dormindo. Para outras questões, ele continua. E a tecnologia é exatamente esse lugar aonde o sonho toma o aspecto da realidade. A gente vai se relacionando como se estivesse em um sonho ali. Como se as coisas fossem manipuláveis à maneira como eu as quero. A tecnologia projeta o subconsciente em inúmeras coisas. O que distingue o século XX é o que cada vida individual é uma progressão diária, através de uma paisagem concreta, mas flutuante, das projeções psíquicas. O surrealismo, a simultaneidade, a sexualidade, a mudança instantânea que ocorrem nos sonhos, também ocorrem ao nosso redor. Assim, a condição de nossa subconsciência passa a ser também a condição deste meio ambiente psíquico que construímos para nós mesmos. E como Freud foi o primeiro a destacar, no subconsciente não há tempo. Sem tempo, não pode haver espaço. Sem tempo e espaço, os filtros, os canais e as fronteiras tradicionais da consciência humana acabam, dissolvem-se. Cambaleamos entre um sonho e outro, entre os sonhos dos nossos sonos, que só dizem a respeito de nós, e a paisagem onírica deste mundo desperto, na qual abrimos caminho através dos milhares de fragmentos de sonhos que colidem à nossa volta, cada qual com seu momento fugaz de dominância. Seria essa força motriz da nossa história coletiva uma exigência genética? O indivíduo acha que o meio ambiente contemporâneo lhe foi imposto. Mas, coletivamente, repito, nós fizemos este mundo. E tanto no nível individual quanto no coletivo. Saudamos com entusiasmo cada manifestação isolada dessa mudança coletiva. Rádio, televisão, telefone, lâmpadas elétricas, automóveis, aviões, disco, computador. Os tijolos que constroem a vida contemporânea em todas as suas manifestações estão cimentados no mundo inteiro. Não basta culpar o capitalismo e o consumismo por isso. A própria ansiedade com que o mundo abraça essa tecnologia alucinógena através dos mais variados tipos de pessoas é a prova deste anseio tão profundo. Último parágrafo. Pois a psique humana é uma das grandes forças da natureza. E o que mais assusta nessa tecnologia do tempo e espaço é que ela nos expõe à força que existe dentro de nós. Como nada conseguirá antes. Estamos em meio à tempestade de nosso próprio ser.
Estamos num mundo em que não foi mais criado por Deus, senão indiretamente, e sim pela nossa própria psique. Indiscutivelmente, esse é nosso destino, de modo que vamos ter que encarar o fato de que este pode ser nosso habitat natural. Por bem ou por mal, rompemos a velha rigidez, todos os limites do que pensávamos ser a própria natureza, e não há como voltar atrás. Essa é uma nova natureza. O sonho se tornou realidade. E nisso ecoa o que ainda pode ser uma boa frase de nossa cultura. Nos sonhos começa a nossa responsabilidade. É isso. Vejo como um terreno desconhecido que a psicoterapia terá de explorar para não perder a sua importância. Esse é o espaço em branco no mapa, onde os navegadores antigos escreveram: aqui há comedores de alma. Isso aqui eu acho fantástico, o tempo em que isso foi escrito e como essa escrita ressoa até hoje, colocando então a psicoterapia não mais, eu acho que é o que ele traz aqui, o Hillman, é que a psicoterapia, quando ela está a serviço da vida, no sentido coloquial, no sentido das coisas como elas estão, a fantasia cuja qual ela vai se apropriando é de adaptabilidade, é de eficácia adaptativa. Quanto mais eficaz o sujeito for ao seu ambiente, menos, não vou dizer problemas, menos transtornado, não sei se é uma boa palavra, mas menos sofrimento ele tem. A adaptação é uma tentativa constante de não sofrer. E aqui ele está dizendo, bom, a maneira cuja qual nós criamos o mundo, este mundo tecnológico, é um mundo criado através do homem, né? Uma relação homem-máquina, que dentro desta relação homem-máquina, homem no sentido de ser, estou usando uma palavra até muito antiquada, mas o ser e a máquina nos coloca num estado, num lugar cujo qual nós estamos constantemente sonhando sem saber que nós estamos sonhando. Nós estamos ali vivendo um paradigma de que a partir do momento em que nós estamos apenas trabalhando para a vida, nós não estamos trabalhando para a base daquilo que dá as condições para que a nossa vida seja imaginada, seja se relacionável. Talvez, inclusive, elas sejam sendo colocadas de lado. Então, por isso mesmo, as questões outras, questões que não condizem exatamente com a vida cotidiana, os desafios de uma psicoterapia. Qualquer psicanálise vai entender que se eu estiver servindo a vida, eu não estou servindo, eu não estou escutando o que nós chamamos de inconsciente, o que nós chamamos de fantasia. A fantasia está sendo deixada de lado para tornar-se novamente um subproduto que eu só vou me relacionar com ela se ela funciona ou não, se ela me serve ou não, para exatamente nesse paradigma de que só existe eu ou outro, não eu e outro. Então, aqui nós desmantelamos várias barreiras, nós estamos percebendo que o espaço psíquico é infinito. Eu acho que esse texto traz essa questão de que dentro da psique não existe espaço e não existe tempo. O que existe são acontecimentos em concomitância.
E que talvez, a partir do momento que nós percebamos este tipo de relação, nós podemos ter a possibilidade de perceber que qualquer relação que está ao meu redor está também trazendo algo sobre mim que eu não sei. Se uma relação com o outro está me incomodando, esta relação está apontando, está se direcionando em aspectos sobre mim que eu não sei. E não são tão lógicos assim. Não adianta buscar uma resposta pronta. Pois é como o Hillman disse aqui nesse texto. Isso pode nos apresentar algo que nós precisamos escutar, trazer para perto, ou nos defender, ou nos manter distantes disso. Isso vai depender muito de como esta relação está sendo trazida. Por quem e como está sendo trazida, a qualidade dela. Nós estamos buscando a qualidade das relações. Então, a gente tem hoje uma época em que existe a desintoxicação de uso de celular. Esse aparelho, inclusive, nós estamos fazendo a live agora. E o que está sendo intoxicado? É uma substância química? É uma droga? O que está sendo intoxicado é o imaginário. O que está sendo intoxicado é a impossibilidade de se ter um tempo, ter um lugar que seja para si. Se eu não corresponder a algo ou alguma coisa, eu vou perder esta coisa. Nós estamos perdendo estas relações, essas dinâmicas de relações. É como se nós estivéssemos colocando aqui o seguinte: as fronteiras não são lugar simplesmente para delimitar espaços, para criar barreiras, mas as fronteiras são possibilidades na percepção entre eu e o outro, que a intimidade dele não é a minha. Isso coloca-nos numa relação diferente, mas não é tão simples chegar aí. Bom, pessoal, hoje foi a live um pouquinho mais de uma leitura, fiquei mais falando sozinho hoje, não teve tanta participação do pessoal, mas vamos aí seguindo as nossas provocações diárias. A gente vai vendo nossos temas, a gente continua aí falando sobre temas atuais, vamos ver como é que vai ser aí, tá? Mas primeiramente agradeço aí a colaboração e a participação de todo mundo, muitíssimo obrigado e nos vemos semana que vem, pessoal. Até lá!